Sakumo Hatake, conhecido como o Canino Branco de Konoha, ascendeu ao status de lenda viva com uma reputação que, no auge de seu poder, era considerada equivalente, ou até superior, à dos 3 Sannin lendários, um reconhecimento que demonstrava não apenas sua força, mas a aura de temor e respeito que ele impunha no mundo shinobi. Sua mera menção em um campo de batalha era o suficiente para instigar o medo nos adversários das vilas ocultas, um peso psicológico que o colocava em um patamar de importância estratégica e intimidação superior a muitos Kage. O apelido de Canino Branco não era apenas uma metáfora para sua ferocidade em combate, mas uma referência direta à sua arma de escolha, uma katana de chakra branco ou cinza, cuja luz brilhante e distinta se tornou o último vislumbre para incontáveis inimigos. A maestria com que ele empunhava essa lâmina era a manifestação física de seu talento inigualável, um prodígio que, desde cedo, havia se dedicado ao rígido código ninja de Konoha. Apesar da reputação de guerreiro temível, a fundação psicológica de Sakumo era forjada na lealdade e gentileza, uma contradição complexa que moldaria sua tragédia. Ele era um homem de moralidade profunda e um coração afetuoso, que amava seu filho Kakashi mais do que a própria honra. Essa dualidade entre o herói de guerra, implacável, e o homem gentil estabeleceu a premissa para o conflito interno insuperável que o consumiria. Sua relação com Kakashi era de pura adoração por parte do filho, que via em Sakumo o epítome de um shinobi Itai, idolatrando a força e o carisma do Canino Branco. Essa idealização, no entanto, colocou uma pressão implícita sobre Sakumo, a necessidade de manter uma imagem impecável, não apenas para a vila, mas para o seu filho, tornando sua eventual queda não apenas um desastre profissional, mas uma falha paterna na sua própria percepção. O cenário estava montado para a crise durante um período de intensa hostilidade, provavelmente a Terceira Guerra Mundial Shinobi, onde Sakumo e sua equipe foram encarregados de uma missão de Rank S, de extrema importância para a segurança e estratégia de Konoha, uma tarefa que exigia discrição e sucesso absoluto. A natureza crítica da missão implicava que seu fracasso teria repercussões devastadoras, um peso que os líderes da vila estavam dispostos a colocar sobre os ombros do seu maior herói. No clímax da missão, Sakumo se deparou com um dilema moral que definiria sua vida. A vida de seus companheiros estava em risco, ameaçando a coesão e o futuro de sua equipe, enquanto o sucesso da missão dependia de seguir em frente. O código ninja era claro, a missão sempre vinha em primeiro lugar, um dogma inquestionável que era a espinha dorsal da disciplina shinobi. Em um ato que expôs a essência de sua moralidade, Sakumo tomou a decisão consciente de abandonar os objetivos estratégicos da missão para resgatar seus camaradas, escolhendo o valor da vida humana e da camaradagem acima do dever militar. Esse gesto, embora internamente motivado pela honra e pelo senso de proteção, violou o princípio fundamental que Kakashi, paradoxalmente, viria a adotar rigidamente após o trauma. A consequência de sua escolha foi severa. A missão fracassou, resultando em grandes perdas para Konoha, que poderiam ser militares, financeiras ou diplomáticas, transformando a ação heróica de Sakumo em um erro catastrófico na ótica da vila. A balança de valores do mundo ninja pesava muito mais para o resultado da missão do que para a vida dos indivíduos. A tragédia de Sakumo se aprofundou com a reação imediata. Ele foi criticado abertamente pelos moradores e, mais dolorosamente, pelos próprios ninjas que ele havia resgatado. Essa rejeição dos seus pares, a ingratidão daqueles a quem ele salvou, funcionou como um choque psicológico brutal, desintegrando a validade de seu ato moral. O isolamento social subsequente foi a fase de negação da sua persona heróica, onde o Canino Branco se viu evitado, oprimido e tratado como um pária, transformando sua casa em uma prisão de vergonha. O herói de guerra, que antes era o símbolo do orgulho de Konoha, tornou-se o alvo da condenação pública, forçado a internalizar o veneno da crítica. Psicologicamente, ele entrou em um ciclo vicioso de autodepreciação e culpa, sentindo-se desonrado por ter quebrado o código, um sentimento que os shinobis não eram treinados para processar de forma saudável. Essa intensa autocondenação minou seu senso de valor, levando-o a uma profunda depressão clínica. O processo depressivo de Sakumo não foi apenas emocional, mas visivelmente físico e profissional, resultando em uma queda perceptível em suas habilidades e moral. A mente de um shinobi de elite estava em colapso, e com ela, o Canino Branco começou a se extinguir, sentindo que não era mais digno de seu poder ou de sua reputação. O golpe final para sua psique foi o medo de que seu fracasso arruinasse a vida de Kakashi, temendo que a desonra do pai fizesse com que seu filho fosse alvo de desprezo ou até mesmo o odiasse, acreditando ser um fardo e uma mancha na linhagem Hatake. O peso da paternidade falha superou o peso da falha na missão.
O ato de suicídio de Sakumo, cerca de 5 anos antes do Kakashi Gaiden, foi o resultado trágico e final da internalização de um sistema de honra inflexível, uma manifestação extrema da punição pelo seu próprio código moral violado. Sua morte se tornou um marco na história de Konoha, um conto de advertência sobre a rigidez das regras. O impacto imediato em Kakashi foi devastador, solidificando sua crença de que a missão é tudo, transformando-o em um jovem prodígio frio e avesso a emoções, determinado a nunca seguir o caminho de fraqueza de seu pai. A tragédia de Sakumo gerou a rigidez de Kakashi, uma defesa psicológica contra a dor de perder a honra. A redenção de Sakumo Hatake só ocorreria postumamente, em um encontro no purgatório com o filho, onde ele finalmente recebeu o perdão de Kakashi, libertando-se da culpa que o aprisionava. Sua história se tornou a fundação da moralidade do Time 7, provando que, no fim, aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. Uma lição aprendida com a dor da... E é assim que a lenda do Canino Branco se transforma em uma das mais profundas tragédias psicológicas de Naruto. Sakumo Hatake foi muito mais do que um nome lendário. Ele foi a prova viva do custo de ter um coração em um mundo que só valorizava o protocolo. Se essa análise da pressão, da culpa e do isolamento do Canino Branco mexeu com você, a única missão que eu te dou agora é nos apoiar. Inscreva-se para não perder nenhuma análise profunda. Deixe seu like para que o algoritmo entenda a importância dessa história e, claro, comente abaixo. Se você estivesse na posição de Sakumo, enfrentando a crítica de Konoha, qual teria sido o seu ponto de ruptura psicológica? Sua resposta é a nossa discussão.